Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nelson, pastor Nelson Andrade. Eu quero falar nesta manhã sobre o poder das nossas palavras. Provérbios capítulo 10, versículo 11. Nós vamos ler. Diz que a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Na boca dos perversos mora a violência. Na boca do justo, isto é, as palavras que devem sair da boca do justo devem ter o poder de vivificar, dar vida. Porque aquele que conhece a palavra de Deus sabe muito bem que a morte e a vida estão no poder da língua, daquilo que nós falamos. Eu confesso aquilo que eu sou. Eu confesso aquilo que está dentro do meu coração. E Provérbios 12, 18 diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Observem que as palavras que saem da boca de uma pessoa sábia, elas transmitem cura para a nossa alma, para as nossas feridas. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, comerá do seu fruto, come do seu fruto. Porque nós somos escravos das nossas palavras. Necessitamos então ter o máximo cuidado naquilo que nós falamos. Do fruto da boca, o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios capítulo 13, versículo 2 e versículo 3. Portanto, é necessário que tenhamos muito cuidado ao expressarmos as nossas palavras, pois quem retém as palavras possui o conhecimento. E o sereno de espírito é um homem de inteligência. A palavra de Deus, ela nos revela muito bem como nós devemos comportar, como nós devemos falar, porque existem muitas consequências de acordo à nossa fala, de acordo com aquilo que nós falamos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Quando alguém está muito alterado ou está emocionalmente alterado, a forma dessa pessoa falar é uma forma diferente. E ela não transmite coisas boas. Por isso que a Bíblia nos orienta, nos ensina a nós cuidarmos bem da nossa língua. Porque desastres podem acontecer quando nós falamos coisas que não devemos falar. Aqui nós temos um caso. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizeste, não nos chamando quando fostes pelejar contra Midian? E responderam asperamente:
Ele, porém, lhes respondeu: que fiz eu agora em comparação ao que vós fizestes? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abiezer? Deus entregou na nossa mão os príncipes de Midian, Oreb e Zeebe. Que, pois, pude eu fazer em comparação ao que vós fizestes? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. Juízes capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Em outra ocasião, nós observamos Jefté, um juiz de Israel, que teve que lidar com a mesma atitude dos efraimitas. Porém, sua maneira de expressar, sua maneira de falar, sua forma de lidar com a situação, foi bem diferente da fala de Gideão. E qual foi o resultado de tudo isso? Foi uma resposta nacional, foi uma guerra civil. Então os homens de Efraim se congregaram, passaram para Jafó a Jefté. Por que passaste a combater contra os amonitas e não nos chamastes para irmos contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Disse-lhe Jefté: eu e meu povo tivemos grande contenda com os amonitas, e quando vos chamei, não me livrastes da sua mão. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e fui de encontro aos amonitas. E o Senhor nos entregou nas mãos, porque, pois, subiste vós hoje para combater contra mim? Depois ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estes lhes dissera: fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que habitas entre Efraim e Manassés. E tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e quando alguns dos fugitivos de Efraim dizia: deixa-me passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhes diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não podiam pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. Caíram de Efraim naquele dia 42.000. Oi, Suelma, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor. Juízes capítulo 12, versículo 1 ao versículo 6. Aqui nós percebemos que Gideão, com sabedoria, ele conseguiu abrandar o coração dos efraimitas e evitou derramamento de sangue. Jefté se viu na obrigação de se defender e sustentar o seu direito, e causou um grande banho de sangue. Deus te abençoe, Suelma, a paz do Senhor. Percebemos aqui, então, que nós devemos ter muito cuidado com a nossa língua, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós espalhamos, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Precisamos justamente vigiar, né? Temos uma constante vigilância com aquilo que nós professamos. E na realidade, nós professamos, nós falamos aquilo que somos. E a situação ela vai piorando quando nós falamos coisas negativas, porque tal
como eu falo, evidentemente eu sou. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu estou cheio de Deus, eu vou falar de coisas boas, de coisas maravilhosas. Se eu não estou cheio de Deus, eu vou falar de situações negativas. E o poder da linguagem é um poder muito forte. É necessário nós mantermos os nossos pensamentos positivamente. Se eu falo, eu sou um derrotado, evidentemente eu estou profetizando na minha vida e para a minha vida que eu sou uma pessoa derrotada. A nossa mente, o nosso corpo e a nossa linguagem tem uma grande conexão, uma grande influência. Isso quer dizer que precisamos de pensamentos novos, sentimentos novos. Há uma luta constante. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele nos aconselha a termos uma renovação do nosso entendimento, uma renovação da nossa mente. Porque dia após dia nós estamos lutando. Precisamos ter uma tomada de consciência e observarmos os nossos comportamentos, as nossas atitudes e lutarmos para que tenhamos pensamentos positivos, pensarmos no melhor, não pensarmos no pior. A tendência nossa é dizer não consigo, não posso. Porém a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fé, ela me joga no campo das possibilidades. Quando eu tenho essa fé, eu tenho essa força, eu mantenho esse foco, eu vou conquistando terrenos que antes não conseguimos. Por isso que a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quando nós acreditamos no poder da palavra, nós vamos experimentar, colocarmos o nosso foco em potencialidades positivas. É claro que o fato de eu falar eu vou vencer não significa que eu tenha que vencer se eu ficar de braços cruzados. Precisamos sair da zona de conforto e batalharmos cada dia, batalharmos cada momento, batalharmos em cada situação, em cada adversidade. Porque problemas nós temos. Cada dia, problemas difíceis, problemas complicados. As coisas não são tão simples como nós pensamos. Mas conseguiremos sair sim das situações complicadas quando nós sabemos administrar as nossas palavras. Porque as palavras, elas têm grande poder. Tanto aquelas que dizemos a nós, quanto aquelas que nós falamos para as pessoas. O que eu diria neste momento é que nós precisamos pensar muito antes de falarmos.
o nosso consciente está cheio, ou seja, o nosso inconsciente está cheio de uma bagagem, está cheio de um histórico. E nós devemos pensar, por exemplo, em Freud, quando ele fala sobre a origem da psicanálise, tendo sido chamada de cura pela fala, traduzindo isso um pouco a complexa e fascinante teoria de Lacan, nós podemos dizer que o sujeito se constrói a partir da linguagem. Aí nós temos o significante e o significado. E os significantes, eles são carregados de um sentido específico e singular para o sujeito. E são eles que vão influenciar o nosso aparelho psíquico. Resumindo isso aí, a questão da linguagem, ela é super importante no ensino de Lacan, pois ele a compara a um cavalo de Troia na humanidade. Presente maravilhoso que se recebe, mas que acaba por nos limitar. E que vai ser preenchido através da fala. Logo, nós precisamos saber administrar o que nós estamos falando, para que não venhamos a prejudicar a nós e aqueles que estão ao nosso redor. Porque jogar as palavras de qualquer forma e de qualquer maneira é um grande prejuízo. Como eu já comecei falando, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, e a força da palavra, ela é muito forte. Mais do que na força das palavras, existem as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas ações. Porém, nós falamos e as coisas acontecem. Porém, eu quero induzir-te nesta manhã a falar coisas boas, a falar coisas positivas, porque uma simples palavra pode prejudicar toda a nossa vida. Uma simples palavra pode complicar muitas situações. Acreditamos no poder das palavras, na força das palavras. E temos que lutar para não ferir as pessoas, porque nós semeamos através das nossas palavras. Damos vida ou ressuscitamos as pessoas. Uma pessoa cuja força está em suas palavras e não em suas ações, sempre ficará presa no mundo dos extremos. Diz o Zohar, o texto mais importante da Cabala. Nossas palavras têm poder. Uma energia incrível é revelada a cada vez que se faz uma promessa. Se a pessoa faz uma promessa e depois não a cumpre, cria um pequeno vácuo de energia em sua vida. Por causa desses vazios criados pelas palavras que nós falamos, que nós proferimos, e depois não são realizadas, nos sentimos desconfortáveis
e nos sentimos insatisfeitos. Hoje, tome cuidado para que as palavras que você coloca para fora sejam condizentes com a verdade do que você está fazendo. Se houver diferença entre as palavras e as ações, você está perdendo o seu tempo. Tem muita gente que fala demais e faz muito pouco. Faça mais e fale menos. Livro Zohar, Cabala. E nós crescemos ouvindo que as nossas palavras possuem força. A boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Eu já falei isto hoje. Irmão Aldo, a paz do Senhor, bom dia, tudo bem? E a força do amor, queridos, está em nossas palavras. Através dos gestos, palavras, gestos, ações, atitudes, compreensão. Vejamos como nós estamos falando. O que é que nós estamos profetizando? O que é que nós estamos falando para as pessoas? E nós precisamos mudar o dia de alguém. Elogiando, dizendo para ela que ela vai vencer, que ela vai sair daquela situação. Vocês observem o seguinte: quando nós não tratamos bem a uma pessoa, trazemos um grande prejuízo para aquela pessoa. Ore com aquela pessoa. Fale para ela que ela será vencedora, que ela vai sair daquela situação, que ela vai sair daquela complicação. E vamos compreender que o que nós profetizamos, nós estamos lançando palavras ao ar. As penas jogadas ao vento, elas não retornam mais. Assim são as nossas palavras. E nós, principalmente, que servimos a Deus, nós temos que profetizar coisas boas. Nós temos que profetizar o amor, exercitar o amor. Porque o amor está acabando no coração das pessoas. Cada dia nós podemos observar que as pessoas estão se distanciando. Mas eu posso mudar situações. Eu posso mudar a minha vida. Existem coisas que eu posso fazer. Como que eu quero que as coisas aconteçam? A morte e a vida estão no poder da língua. Os grandes líderes, muitas vezes, ferem as pessoas. Nós precisamos pensar nas consequências das nossas palavras. Devemos usar a nossa língua, a nossa boca, para liberar o poder que dá vida e não o poder que mata.
A língua, ela tem uma força sobrenatural, muito grande. Nós podemos usar a nossa língua para expulsar demônios e para curar enfermos. Podemos usar a nossa língua para abençoar e para amaldiçoar. Mas quando João Batista estava na prisão, ele quis saber se o Messias, tão ansiosamente esperado, havia chegado. Jesus falou: digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Aí está o poder da palavra. E João, ele acreditou, ele creu. Quando falamos que Jesus ressuscitou, nossa palavra tem o poder libertador, o poder que traz a liberdade aos cativos, aos oprimidos, aos doentes. E o fofoqueiro e o maldizente, maledicente, destroem ministérios, destroem vidas, destroem casamentos, destroem amizades, destroem grandes negócios, famílias. Tiago, ele nos fala que a língua usada de forma errada é um mundo de iniquidade que contamina as pessoas. E Tiago, ele conclui afirmando que a língua é um mal incontrolável, cheio de veneno. Nós vemos Jó, um exemplo de como, independentemente das circunstâncias, nós devemos manter o nosso foco, manter a nossa fé, a nossa firmeza em Deus. A mulher de Jó, vendo o estado dele, vendo a situação, diz: amaldiçoa a Deus e morre. Ao que Jó imediatamente respondeu: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem enviado por Deus e não o mal. Jó, ele não usou palavras para maldizer. E Jó, bem depois, ele disse: eu bem sei que o meu Redentor vive e que o meu Redentor se levantará sobre a terra. O poder da língua é muito forte. E Deus nos chamou para sermos abençoadores. Não podemos amaldiçoar as pessoas. Não podemos criar situações que prejudiquem as pessoas. Há poder em nossas palavras. Há um livro muito bom de Dom Gosset. E ele explica muitas situações. Muitas situações. Portanto, meus queridos, nesta manhã, eu quero te falar uma coisa. Deus nos chamou para abençoarmos. Deus nos chamou para darmos vida às pessoas. O mundo só profetiza morte. O mundo só profetiza maldição. Mas nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12.
Em Provérbios 18, 20 e 21 diz: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Salmo 33, versículo 6 diz que mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. A nossa boca deve ser para criar coisas boas. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Mateus 12, 34 fala: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 15, 18 e 19 diz: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Em Romanos 10, versículo 9, versículo 10, diz: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mateus 12, 36 e 37, mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Interessante, né? Então a nossa salvação está no poder das nossas palavras, está no poder da nossa língua. Vamos confessar coisas boas. Vamos confessar que somos mais do que vencedores. Mas não adianta apenas confessar. Eu tenho que lutar. As palavras, elas são poderosas. Eu quis falar isso nesta manhã, para que nós possamos ser sábios. Sabedoria é conseguir identificar aquilo que nós estamos falando, o que estamos falando, como estamos falando e para quem. Falar é fácil. É tão fácil que muitos de nós nos sentimos encorajados a proferir palavras impensadas. Não avaliamos. Mas devemos tomar muito cuidado. Vida, morte, felicidade, alegria, tristeza, generosidade coexistem quando nós proferimos, quando nós falamos. E muitas pessoas, elas disseminam boas notícias, mas outras, infelizmente, elas sentem-se felizes, né? Semeando desgraças, atacando outros.
Porém, quando nós falamos, devemos assumir as consequências. Eu estou terminando, falando mais uma vez que a morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar e que tenhamos muito cuidado, porque nós podemos acabar com a vida de alguém. Nós podemos trazer alegrias ou tristezas. As palavras que nós liberamos têm um poder muito grande para influenciar as pessoas. Precisamos pensar bastante, pensar muito, porque, olha, as palavras, elas movem o mundo espiritual. O mundo natural físico reflete os acontecimentos do mundo espiritual. Por isso, as palavras que saem da nossa boca, elas devem ser bem pensadas. Mateus 18 diz: em verdade vos digo, que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Então, observe que há um poder fortíssimo aí. Deus nos chamou para quebrarmos maldições e para liberarmos bênçãos. Para cada maldição quebrada, nós precisamos liberar uma palavra de bênção. Porque as palavras são matérias-primas. Tudo que nós falamos é matéria-prima no mundo espiritual, gente. Damos uma legalidade. Quando nós liberamos uma palavra de maldição, ela torna-se matéria-prima no mundo espiritual. Quando nós liberamos uma palavra de bênção, a mesma coisa. Porque as palavras, elas são consideradas como sementes. Quando um lavrador, ele efetua um plantio, ele faz uma plantação, ele não retorna no mesmo dia. Bem depois, acontecerá a colheita. E concluindo, iremos prestar contas a Deus das nossas palavras. E as palavras revelam o nosso nível espiritual, revelam o nosso nível de fé. As palavras que saem da nossa boca, elas demonstram o que nós somos. E Deus nos criou para sermos bênçãos. Ele não nos criou para amaldiçoar as pessoas. Ele nos criou para que nós possamos ser bênçãos para outros. Eu tenho uma missão. Você tem uma missão. Todos temos uma missão a cumprir. Portanto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. E que possamos falar, segundo o salmista, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante ti, ó Senhor.
Amém? Eu espero que alguém que ouviu ou alguém que vai ouvir possa refletir, possa avaliar, possa pensar e juntos vamos conquistar os céus. Um grande beijo.